As câmeras dispararam como relâmpagos quando Evan Cole pisou no tapete vermelho sozinho, o menino de ouro da América, o solteiro mais cobiçado de Hollywood, vivendo uma mentira que estava prestes a se desfazer diante de milhões. Por 3 anos, ele escondeu o segredo mais importante de sua vida: uma esposa, 2 filhos e um amor tão real que o aterrorizava mais do que qualquer holofote poderia. Mas nesta noite, enquanto posava para fotos com seu sorriso ensaiado, Amara Louise Cole estava em casa, assistindo seu marido fingir que ela não existia, até que tomou uma decisão que mudaria tudo. O que aconteceu em seguida destruiria sua imagem cuidadosamente construída ou provaria que algumas verdades valem o risco de perder tudo. A mulher do vestido preto simples que invadiu sua estreia não era qualquer mulher. Ela era a esposa que ele vinha escondendo, e ela estava cansada de ser invisível. Pela manhã, o mundo inteiro saberia o segredo que poderia custar-lhe tudo, mas que talvez salvasse a única coisa que realmente importava. Se você está assistindo a isso da sua cidade hoje à noite, deixe um comentário abaixo e me diga de onde você é. Porque esta história de amor, escondido e coragem pública está prestes a se desenrolar, e eu quero saber de onde meus espectadores estão se juntando a nós nesta jornada incrível. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha enquanto Evan Cole se ajoelhava no piso de cerâmica, seus dedos trabalhando cuidadosamente para amarrar os tênis minúsculos de Maya. A menina de 5 anos agitava o pé, tornando a tarefa mais difícil do que precisava ser. "Fica quieta, querida", ele disse com uma risada suave. "Não consigo amarrar seus sapatos se você estiver dançando, mas estou animada com a escola hoje." Maya saltitou na cadeira. "Vamos fazer perus com as mãos." No balcão, Amara Louise Cole sorriu enquanto colocava potinhos de biscoitos Goldfish e fatias de maçã nas lancheiras. Suas mãos escuras se moviam com facilidade prática, as mesmas mãos que um dia estilizaram as maiores estrelas de Hollywood antes de ela escolher a família em vez da fama. Agora, essas mãos arrumavam lanches, trançavam cabelos e mantinham tudo unido com força silenciosa. Theo, de 3 anos, estava sentado à mesa da cozinha, seus cabelos cacheados ainda bagunçados do sono. Ele empurrou o cereal na tigela com uma expressão séria. "Mamãe, eu preciso da colher verde", ele anunciou, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Amara pegou na gaveta e entregou a ele sua colher de plástico favorita. "Aqui está, bebê." Evan terminou de amarrar os sapatos de Maya e se levantou, esfregando as mãos nas calças jeans. A cozinha parecia quente e viva com o caos matinal. Esta era sua hora favorita do dia. Antes das ligações, reuniões e câmeras. Antes que o mundo exigisse pedaços dele. Aqui, ele era apenas papai e marido. Seu celular vibrou no balcão. Uma mensagem de Riley, sua publicitária. "Caminhe sozinho hoje à noite para Linhas Limpas. Confie em mim." O estômago de Evan apertou. A estreia. Hoje à noite. Seu maior filme até agora, aquele que poderia mudar tudo em sua carreira, mas também poderia mudar tudo para sua família. "É sobre hoje à noite?" Amara perguntou suavemente. Ela sempre sabia. "Sim." Ele guardou o celular no bolso, sem responder a Riley. "Só lembretes." Amara acenou com a cabeça, mas ele viu o brilho nos olhos dela. A mesma pergunta que pairava entre eles há meses. "Quando vamos contar ao mundo?" ela perguntou, sua voz gentil, mas cansada. Evan olhou para seus filhos. Maya agora tentava ajudar Theo a comer seu cereal, colocando mais na mesa do que na boca dele. Theo estava dando risadinhas. Eles eram perfeitos e inocentes, e não faziam ideia de que seu pai vivia 2 vidas diferentes. "Depois de hoje à noite", ele disse. "Em breve." A palavra "em breve" tinha gosto de uma promessa que ele não tinha certeza se poderia cumprir. Amara beijou sua bochecha ao passar, carregando as lancheiras para o balcão perto da porta. Seu toque era quente e perdoador, como sempre. Ela nunca pressionava, nunca exigia. Ela apenas o amava e esperava. "Vamos, bebês", ela chamou as crianças. Hora da escola. 20 minutos depois, todos estavam na garagem. Evan beijou a testa de Maya, depois a cabeça cacheada de Theo. O menino envolveu os braços no pescoço de Evan e apertou forte. "Tchau, papai. Não esquece as histórias de dormir hoje à noite." "Vou ligar do carro", Evan prometeu. "Podemos ler juntos no FaceTime."
Ele beijou Amara por último, seus lábios permanecendo nos dela por um momento a mais que o habitual. Eu te amo, ele sussurrou. Eu também te amo, ela sussurrou de volta. Seja corajoso hoje à noite. Ele quis perguntar o que ela queria dizer, mas Amara já estava colocando as crianças nas cadeirinhas do carro. Ela deu a ele um último sorriso antes de sair da garagem. Evan assistiu até o carro deles desaparecer na esquina. O bairro estava quieto, normal, seguro, tudo o que ele queria proteger. Mas hoje à noite, ele teria que escolher entre proteger isso e reivindicá-lo. 2 horas depois, Amara estava sentada de pernas cruzadas no chão da sala, dobrando camisetas minúsculas e meias combinando. O programa matinal passava na televisão, principalmente como ruído de fundo, enquanto ela trabalhava na cesta de roupas. E falando nos solteiros mais cobiçados de Hollywood, a apresentadora da TV disse com um sorriso brilhante: Evan Cole está definitivamente tendo seu momento. As mãos de Amara pararam em um par de jeans de maia. A tela se encheu com uma foto de Evan na premiação do mês passado, parecendo bonito em seu smoking preto. A foto era perfeita. Ele estava sorrindo aquele sorriso fácil que fazia garotas adolescentes gritarem e mulheres adultas corarem. O ator de 31 anos tem feito corações acelerarem desde seu papel de destaque há 3 anos, a apresentadora continuou. E com a estreia hoje à noite de seu novo drama romântico, estamos chamando-o de solteiro mais cobiçado de Hollywood. A reportagem cortou para imagens dos bastidores do filme mais recente de Evan. Lá estava ele, rindo com sua colega de elenco Lena Wild durante um intervalo entre as cenas. Lena era linda, loira e jovem. A câmera a amava quase tanto quanto amava Evan. No clipe, Lena ajustou brincando a gola de Evan enquanto ensaiavam suas falas. Parecia íntimo, como se fossem mais do que apenas colegas de elenco. O peito de Amara apertou. Ela sabia que era apenas trabalho. Evan tinha contado a ela sobre cada cena, cada dia de filmagem, mas assistindo na televisão, vendo como as câmeras capturavam a química deles, ela sentiu como se estivesse olhando para um homem que não conhecia. Seu celular vibrou com uma mensagem. Isso dói, ela digitou para Evan. A resposta dele veio rapidamente. É barulho. Vou ajustar a ótica depois da estreia. Ótica. A palavra parecia fria e profissional. Ela olhou para a mensagem por um longo momento, depois colocou o celular de lado e continuou dobrando roupas. Na TV, estavam mostrando mais clipes. Evan caminhando sozinho em tapetes vermelhos. Evan em festas com atrizes lindas. Evan vivendo a vida de um homem solteiro em público, enquanto ela ficava em casa com seus filhos. Ela entendia o porquê. Realmente, ela entendia. Riley tinha explicado tudo naquela reunião 2 anos atrás. Casais interraciais ainda deixavam algumas pessoas desconfortáveis. Poderia prejudicar o apelo de Evan com certos públicos. Melhor manter as coisas privadas até que ele estivesse estabelecido o suficiente para que não importasse. Mas assistir Hollywood chamar seu marido de solteiro mais cobiçado ainda doía. Amara terminou de dobrar a última camisa e carregou a cesta para cima, para os quartos das crianças. Ela guardou as roupas de Maya primeiro, organizando os vestidinhos por cor, do jeito que sua filha gostava. Depois o quarto de Theo, onde ela teve que desviar de caminhões de brinquedo e blocos de montar. Em seu próprio quarto, ela parou no armário. Lá, pendurado no fundo, estava um vestido preto simples que ela comprara meses atrás, mas nunca usara. Ainda tinha as etiquetas. Ela o comprara para noites como esta, para estreias, festas e tapetes vermelhos, para a vida que ela pensava que teria como esposa de Evan. Em vez disso, ele ficava pendurado, sem uso, em um armário enquanto ela dobrava roupas e via outras mulheres no braço de seu marido. Amara tocou o tecido, depois deixou sua mão cair. Ela pegou uma pilha de camisetas de Evan da cesta e as guardou na cômoda dele. Talvez hoje à noite fosse diferente. Talvez depois desta estreia, eles pudessem finalmente parar de se esconder. Talvez. Naquela tarde, Evan estava sentado no banco de trás de uma limusine preta, indo para o salão para cabelo e maquiagem. O trânsito de Los Angeles fluía lentamente ao redor, mas ele mal notava. Sua mente estava na voz de Riley vindo pelo telefone. A caminhada solo é importante, sua publicitária estava dizendo. Limpa, simples, focada no filme.
sem distrações. Eu não sou uma distração, Evan disse baixinho. Minha família não é uma distração. Riley suspirou. Você sabe que não é isso que eu quis dizer, mas estamos tão perto, Ev. Este filme poderia colocá-lo na conversa do A-List. Só precisamos ser espertos sobre isso. Evan olhou pela janela para as palmeiras e outdoors. Cada superfície nesta cidade parecia projetada para vender algo. Sonhos, fantasias, imagens que não eram bem reais. E aquela reportagem desta manhã? Ele perguntou. A coisa do solteiro cobiçado? Ótima publicidade. Mostra que você é desejável, mas disponível. Vende a fantasia. Eu não estou disponível. Mas seus fãs não sabem disso. A voz de Riley era paciente, mas firme. Olha, depois da temporada de premiações, podemos começar a mudar a narrativa. Mas agora, precisamos focar no trabalho. O carro parou em frente ao salão. Pelas janelas escuras, Evan podia ver fotógrafos já esperando na calçada. Eles levantaram suas câmeras no momento em que seu carro parou. Só lembre-se, Riley disse quando Evan alcançou a maçaneta da porta, sem surpresas hoje à noite. Siga o plano. Evan desligou e guardou o celular no bolso. Sem surpresas, se ao menos fosse tão simples. 3 horas depois, ele estava de volta no carro, desta vez indo para o teatro. Seu cabelo estava perfeito, seu smoking caía como um sonho, e seu rosto estava tenso de tanta maquiagem. Ele parecia uma estrela de cinema. Ele fez FaceTime para casa, enquanto o carro avançava lentamente no trânsito. Papai! O rosto de Maya encheu a tela, com um sorriso mostrando a falta de dentes. Você está chique. Eu me arrumo bem? Ivan perguntou, ajustando sua gravata borboleta para ela. Você parece um príncipe, Maya disse seriamente. Posso ver sua gravata de novo? Evan afastou o telefone para que ela pudesse ver toda a gravata borboleta. No fundo, ele podia ouvir Theo exigindo sua vez. Papai, papai, eu quero ver. O rosto do menino de 3 anos apareceu ao lado da irmã, ambos apertados na tela. Oi, amigo. Você está se comportando para a mamãe? Eu ajudei a fazer o jantar, Theo anunciou orgulhosamente. Eu mexi o macarrão. Esse é meu garoto. O peito de Evan apertou de amor e culpa. Sinto muito por estar perdendo o jantar. Tudo bem, Maya disse. Mamãe disse que podemos comer sorvete de sobremesa, já que você está na festa do seu filme. A Mara está mimando vocês, Evan disse, mas estava sorrindo. Ela merece mimá-los às vezes, a voz de Amara disse de fora da tela. Um momento depois, seu rosto apareceu atrás das crianças. Ela parecia cansada, mas linda, seu cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Como você está? Ela perguntou, e ele podia ouvir a pergunta real por baixo. Como você está lidando com isso? Você está bem em caminhar sozinho de novo? Estou bem, ele disse, já sentindo saudades de vocês. Estaremos assistindo, ela disse suavemente. Tome cuidado por aí. Eu te amo. Também te amo. A ligação terminou justamente quando o carro chegou ao teatro. Lá fora, Evan podia ver o tapete vermelho se estendendo como um rio brilhante entre cordões de veludo. Centenas de pessoas se alinhavam atrás das barreiras, fãs segurando placas com seu nome. Fotógrafos se aglomeravam atrás de barricadas de metal, suas câmeras prontas. A porta do carro se abriu e o som o atingiu como uma onda. Fãs gritando, câmeras clicando, perguntas gritadas por repórteres. Era isso, a maior noite de sua carreira até agora, e ele tinha que caminhar sozinho. 6 quarteirões de distância, Amara estava sentada à mesa da cozinha, encarando a tela do laptop. A transmissão ao vivo da estreia de Evan tocava em uma janela pequena enquanto ela pagava contas e tentava fingir que seu coração não estava se partindo um pouco mais cada vez que a câmera o mostrava sorrindo e acenando para os fãs. Sozinho. As crianças estavam na cama. A casa estava quieta. E seu marido estava vivendo seu sonho enquanto ela assistia de casa como uma estranha. Ela fechou o laptop e foi para seu quarto. O vestido preto ainda estava pendurado no armário, etiquetas de preço balançando na manga como um lembrete de todos os eventos que ela nunca frequentara. Amara conheceu Evan 4 anos atrás, quando trabalhava como estilista de celebridades. Ele era uma estrela em ascensão na época, charmoso e bonito, mas ainda humilde, ainda real. Eles conversaram entre as cenas sobre livros, viagens
e sonhos que não tinham nada a ver com Hollywood. Seu primeiro encontro foi um café em uma pequena cafeteria em Silver Lake. Sem câmeras, sem pressão. Apenas duas pessoas se apaixonando. Ele pediu sua mão em casamento em uma praia em Santa Bárbara, sem ninguém por perto além de gaivotas e ondas quebrando. Foi perfeito, privado e deles. Mas isso foi antes de sua carreira explodir. Antes das capas de revista, dos sites de fãs e das reuniões com a publicitária, onde discutiam sobre ela como se fosse um problema a ser administrado. Amara tocou o vestido mais uma vez. Depois o puxou do armário. Ela estava cansada de ser administrada, cansada de ser escondida, cansada de assistir a vida de seu marido acontecer sem ela. No banheiro, ela aplicou maquiagem com mãos firmes. Apenas o suficiente para parecer arrumada, mas não exagerada. Ela não estava tentando ofuscar ninguém. Ela só queria existir no mundo de seu marido por uma noite. O vestido preto caía perfeitamente, terminando logo abaixo dos joelhos. Simples, elegante, apropriado. Ela o combinou com saltos baixos e pequenos brincos de ouro. No espelho, ela parecia o que era. Uma esposa se arrumando para apoiar seu marido em um evento de trabalho. Amara pegou sua bolsa e chaves do carro, depois checou as crianças mais uma vez. Ambas dormiam pacificamente em suas camas. Ela mandou uma mensagem para sua vizinha Carla, que tinha uma chave, e concordara em ficar de ouvido se as crianças acordassem. Saindo um pouco. Crianças dormindo, mande mensagem se precisar de algo. A resposta de Carla veio rapidamente. Vá buscar seu homem. Eu cuido de tudo aqui. Amara sorriu. Carla era a única pessoa no bairro que sabia a verdade sobre Evan. Ela cuidava de Maya e Theo desde que eram bebês, e nunca fez Amara sentir que estava perdendo algo importante. A viagem até Hollywood levou 25 minutos. Amara estacionou a 3 quarteirões do teatro e caminhou, seus saltos clicando na calçada. A cada passo, seu coração batia um pouco mais rápido. Ela não tinha certeza do que estava fazendo. Só sabia que não podia mais ficar sentada em casa, assistindo a vida de seu marido acontecer sem ela. O tapete vermelho surgiu à vista, brilhante com luzes e flashes de câmera. Amara podia ver Evan perto do painel de fundo para fotos, posando para fotos com o diretor do filme. Ele parecia feliz, confiante e completamente à vontade sob os holofotes. Um guarda de segurança estava na entrada da área da imprensa, checando nomes em uma prancheta. Com licença, Amara disse quando chegou até ele. Estou na lista. O guarda, um homem de meia-idade com olhos gentis, olhou para sua prancheta, depois de volta para ela. Nome? Amara Louise Cole. Ele folheou várias páginas, franzindo a testa. Não vejo. Ah, espere. Seu dedo parou em uma linha perto do final da última página. Aqui está. Pode entrar, senhora. Cole. C.A. Cole. O nome soou estranho e maravilhoso nos lábios de um estranho. Amara pisou no tapete vermelho justamente quando Evan terminava sua entrevista com Entertainment Tonight. As câmeras começavam a se virar, procurando a próxima celebridade para capturar. E então, Evan a viu. Seus olhos se encontraram através dos 9 metros de tapete vermelho entre eles, e o mundo pareceu parar. Seu sorriso ensaiado vacilou por apenas um momento, substituído por algo cru e real. Surpresa, alegria, medo, amor. Tudo isso brilhou em seu rosto, no espaço de uma batida do coração, antes que as câmeras a encontrassem e os gritos começassem. As câmeras se viraram para Amara como animais famintos, farejando algo. Flashes explodiram em rajadas rápidas, temporariamente cegando-a, enquanto repórteres começavam a gritar perguntas. Evan, quem é sua acompanhante hoje à noite? Esta é sua namorada misteriosa. Há quanto tempo vocês estão juntos? Riley apareceu ao lado de Evan como uma sombra, seu rosto tenso de pânico. Ela se inclinou para perto para sussurrar algo urgente em seu ouvido, sua mão agarrando seu braço. Mas Evan não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em Amara, e por um momento, a máscara cuidadosa que ele usara a noite toda escorregou completamente. Este era o homem que lia histórias de dormir, fazia panquecas nas manhãs de sábado e dançava lentamente com ela em sua cozinha. Este era seu marido. Evan saiu de sua posição marcada no tapete, ignorando a inspiração súbita de Riley. Ele caminhou em direção a Amara, com passos firmes e propositais, seus sapatos sociais polidos clicando contra o tecido vermelho. Oi, linda.
ele disse suavemente quando a alcançou, sua voz quase inaudível no caos ao redor. Oi, você? Ela respondeu, seu coração batendo forte contra as costelas. Ele pegou sua mão quente, familiar, forte, e a levou aos lábios, pressionando um beijo gentil em seus nós dos dedos. O gesto era tão natural, tão terno, que os repórteres gritando realmente se acalmaram por um momento. Você veio, ele disse, e ela podia ouvir a maravilha em sua voz. Cansei de assistir de casa. Uma repórter mais velha, com cabelos prateados, deu um passo à frente, seu microfone estendido, mas sua voz respeitosa. Pode nos dizer quem é esta mulher encantadora, Evan? Evan olhou para Amara, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela apertou sua mão e acenou com a cabeça. Esta é minha esposa, Amara, ele disse, e as palavras ecoaram claras e orgulhosas pelo tapete. A pessoa mais importante do meu mundo. As câmeras enlouqueceram. Flashes estouraram como fogos de artifício. Mas, de alguma forma, no meio de todo aquele caos, Amara se sentiu mais em paz do que havia estado em meses. Eles posaram para algumas fotos, o braço de Evan em volta de sua cintura, ambos sorrindo naturalmente. Não os sorrisos ensaiados de Hollywood, mas os reais. O tipo que vem de estar exatamente onde se pertence. Há quanto tempo vocês são casados? Outro repórter gritou. 3 anos, Amara respondeu antes que Evan pudesse falar. Os melhores 3 anos da minha vida. Tem filhos? O sorriso de Evan se alargou. 2. Maya tem 5, e Theo acabou de fazer 3. Eles são as luzes de nossas vidas, mas estão dormindo em casa, onde crianças deveriam estar. Os repórteres riram disso, encantados com sua óbvia devoção aos filhos. Até alguns dos fotógrafos abaixaram suas câmeras, sorrindo. Depois de mais algumas perguntas, Evan guiou Amara em direção à entrada do teatro. Ela podia sentir o olhar de desaprovação de Riley queimando suas costas, mas ela não se importava. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que pertencia ao lado de seu marido. Não foi tão ruim, ela murmurou enquanto caminhavam. Você foi perfeita, Evan disse, apertando sua mão. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Dentro do saguão do teatro, a energia mudou. Pessoas da indústria se misturavam com taças de champanhe, suas conversas pontuadas por beijos no ar e risadas cuidadosamente medidas. Este era o mundo de Evan, polido e orientado para a performance, onde cada sorriso servia a um propósito. Riley os encurralou perto do bar, seu rosto pálido de estresse. Precisamos conversar, ela disse com tensão. Os dois. Eles a seguiram até um canto quieto atrás de um pilar, longe da multidão. Riley puxou seu celular, mostrando-lhes uma enxurrada de notificações. Meu celular não para de tocar, ela disse. O estúdio quer saber o que está acontecendo. A Entertainment Weekly está pedindo uma exclusiva. A People Magazine está oferecendo 6 dígitos por fotos do casamento. Então isso é uma boa notícia, Amara disse cuidadosamente. A risada de Riley foi afiada. Boa notícia? Evan foi posicionado como um namorado de fantasia por 3 anos. Você sabe quanto vale essa imagem? Quantas capas de revista? Quantos contratos de endosso? Eu sou casado, Evan disse, sua voz firme, mais firme. Tenho filhos. Esses não são segredos que quero mais guardar. Pense em Maya e Theo. Riley pressionou. Você quer que eles cresçam sob os holofotes? Que paparazzi os sigam até a escola? Antes que Evan pudesse responder, alguém tocou o ombro de Amara. Ela se virou e viu Lena Wild, a colega de elenco de Evan, deslumbrante em um vestido prateado que provavelmente custava mais do que o carro de Amara. Você deve ser Amara, Lena disse com um sorriso caloroso. Ouvi tanto sobre você. Ouviu? Amara ficou surpresa. Ela presumia que Evan mantinha sua família completamente separada do trabalho. Está brincando? Ele fala sobre você e as crianças constantemente. É até meio irritante o quanto ele ama vocês. A risada de Lena era genuína, sem nenhuma das artificialidades que Amara esperava de uma atriz de Hollywood. Aqueles rumores sobre nós? Pura bobagem. Ele nunca olhou para ninguém além de você. Alívio inundou o peito de Amara. Ela acreditava em Evan quando ele dizia que os rumores não eram verdadeiros, mas ouvir isso da própria Lena parecia um presente. Obrigada por dizer isso, Amara disse baixinho. Os tabloides adoram criar drama onde não existe nenhum. Lena continuou. O Evan é um dos bonzinhos.
Você tem sorte de tê-lo. Eu sei que tenho. As luzes se apagaram, sinalizando que era hora de se acomodarem para a exibição do filme. Evan conduziu Amara para dentro do cinema, sua mão nunca soltando a dela. Enquanto se acomodavam nos assentos de veludo vermelho, Evan se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Não importa o que aconteça depois de hoje à noite, estou feliz que você esteja aqui. Eu também, ela sussurrou de volta. O filme começou, e pelas próximas 2 horas, Amara assistiu ao rosto de seu marido preencher uma tela de 12 metros. Ele era talentoso, ela sempre soubera disso, mas ver seu trabalho assim, rodeado por profissionais da indústria que respeitavam sua arte, a deixou orgulhosa de uma forma que a surpreendeu. Quando os créditos começaram a rolar, a plateia irrompeu em aplausos. As pessoas se levantaram, virando-se para parabenizar Evan e os outros cineastas. Amara bateu palmas até as mãos doerem, seu coração transbordando de orgulho pelo homem com quem se casara. Mas enquanto saíam do cinema, ela conseguia sentir o peso dos olhares e das conversas sussurradas. Todos estavam olhando para eles agora, tentando descobrir quem ela era e o que sua presença significava. No saguão, Evan pegou o celular e tirou uma foto de suas mãos entrelaçadas. A aliança de ouro simples de Amara captou a luz ao lado da dele, igualzinha. "O que você está fazendo?" ela perguntou. Contando ao mundo, ele disse, digitando rapidamente. "Meu lar", escreveu como legenda e então apertou postar. Imediatamente, seu celular começou a vibrar com notificações, comentários, curtidas, compartilhamentos, tudo chegando mais rápido do que qualquer um dos dois conseguia ler. "Não há mais volta agora." "Amara", disse baixinho. "Ótimo", Evan respondeu, deslizando o celular de volta para o bolso. "Eu não quero voltar atrás." A viagem de volta para casa foi silenciosa, ambos processando o que acabara de acontecer. Eles haviam cruzado uma linha naquela noite, saído das sombras e entrado na luz. Haveria consequências boas e ruins, mas Amara se sentia mais conectada ao marido do que nos últimos meses. Quando entraram na garagem, Carla estava sentada na varanda da frente, com um sorriso de cumplicidade no rosto. "As crianças não acordaram", ela informou, enquanto eles subiam o caminho. "Mas meu celular não parou de tocar com fotos de vocês dois. Já estava na hora de deixarem o mundo ver como vocês são lindos juntos." "Obrigada", Amara disse, abraçando a mulher mais velha. "Por tudo. Quando quiser, querida. Agora vão verificar os bebês e descansar um pouco. Amanhã vai ser interessante." Lá dentro, Amara tirou os saltos e seguiu Evan escada acima. Ficaram um momento na porta do quarto de Maya, observando a filha dormir com um braço em volta de seu elefante de pelúcia favorito. Depois, foram verificar Theo, que estava enrolado como um camarãozinho, com o dedão na boca, mesmo que tentassem fazê-lo parar com aquele hábito há meses. "Eles são perfeitos", Evan sussurrou, ajustando o cobertor de Theo. "E são", Amara concordou. "E são nossos." No próprio quarto, trocaram de roupa em um silêncio confortável. Amara pendurou cuidadosamente o vestido preto, sabendo que sempre se lembraria desta noite ao olhar para ele. Quando se acomodaram na cama, o celular de Evan acendeu com outra notificação, e depois outra. A história de sua estreia pública se espalhava pelas redes sociais como fogo. "Devemos olhar?" Amara perguntou. Evan virou o celular com a tela para baixo no criado mudo. "Amanhã. Hoje à noite somos só nós." Ele alcançou sua mão debaixo das cobertas, entrelaçando seus dedos da mesma forma que fizera no tapete vermelho. "Eu te amo", ele disse na escuridão. "Eu também te amo", ela respondeu. "Todo você. O astro de cinema e o homem que faz panquecas. São a mesma pessoa", Evan disse baixinho. "Estou cansado de fingir que não são." Amara apertou sua mão. Lá fora, Los Angeles zumbia com sua energia infinita. Mas sua casa estava quieta e tranquila, segura. Eles haviam entrado na luz naquela noite. Amanhã descobririam o que isso significava, mas por enquanto eram apenas marido e mulher, de mãos dadas no escuro, sem mais se esconder do mundo. A manhã seguinte chegou cedo demais, anunciada por Maya pulando na cama deles às 7 em ponto. "Mamãe, papai, tem gente com câmeras lá fora." Amara sentou-se rapidamente, seu coração imediatamente acelerando. Através da janela do quarto,
Ela podia ver vários fotógrafos reunidos na calçada do outro lado da rua, suas lentes longas apontadas para sua casa. Evan gemeu e pegou seu celular. A tela mostrava 43 chamadas perdidas de Riley, dezenas de mensagens de texto e centenas de notificações de redes sociais. Está começando, ele disse com gravidade. O que está começando? Maya perguntou, pulando entre eles. Por que aquelas pessoas estão tirando fotos da nossa casa? Não é nada para se preocupar, querida, Amara disse, alisando o cabelo da filha. Só algumas pessoas interessadas no filme do papai. Theo apareceu na porta, esfregando os olhos e arrastando seu dinossauro de pelúcia atrás de si. Estou com fome, ele anunciou. Como se fotógrafos em sua rua fossem perfeitamente normais. Vamos fazer o café da manhã, Evan disse, pegando as duas crianças no colo. Mas primeiro, precisamos fechar as cortinas lá embaixo. Passaram a manhã na cozinha, cortinas fechadas, tentando manter alguma sensação de normalidade, enquanto o mundo lá fora zumbia de interesse por sua família. Evan fez suas famosas panquecas do Mickey Mouse, enquanto Amara lia as primeiras matérias online em seu laptop. A maior parte era positiva. A Entertainment Tonight havia postado uma doce compilação em vídeo de seus momentos no tapete vermelho, com a manchete "A esposa surpresa de Evan Cole rouba a cena". O site da People Magazine trazia uma foto deles de mãos dadas com a legenda "O romance secreto mais quente de Hollywood revelado". Mas também havia comentários negativos, usuários questionando por que Evan havia escondido sua família, outros fazendo suposições desagradáveis sobre seu relacionamento. A crueldade habitual da internet, que vinha com qualquer atenção pública. Não leia os comentários, Evan disse, percebendo sua expressão carrancuda. Não estou, ela mentiu. Uma batida na porta da frente os fez congelar. Pela janela, Amara pôde ver uma mulher de terno de alfaiataria caro na varanda, claramente não uma fotógrafa. É a Grace, Evan disse baixinho. Sua mãe. Eu devia ter ligado para ela. Grace Cole era uma mulher formidável que criara Evan sozinha depois que seu pai os deixou quando ele tinha 12 anos. Ela sacrificara tudo para apoiar suas primeiras aulas de atuação e audições, e era ferozmente protetora da carreira que ajudara a construir. Ela também era a razão pela qual haviam esperado tanto para se tornarem públicos. Não porque Grace não gostasse de Amara, ela gostava, genuinamente. Mas ela se preocupava com a reação da indústria, com o efeito nas oportunidades de Evan, com a segurança de seus netos sob os holofotes. Evan abriu a porta da frente, enquanto Amara mantinha as crianças na cozinha. Oi, mãe. Evan James Cole. A voz de Grace carregava o tom que o aterrorizara na adolescência. No que você estava pensando? Estava pensando que era hora de parar de esconder minha família. Grace entrou, carregando uma caixa de muffins da padaria da rua. Apesar da expressão severa, ela nunca aparecia em lugar algum de mãos vazias. Aqueles fotógrafos me seguiram até aqui do mercado, ela disse. Queriam saber como eu me sentia sobre a esposa secreta do meu filho. O que você disse a eles? Que eles deviam cuidar da própria vida. Grace colocou os muffins e olhou para a cozinha, onde Maya e Theo discutiam sobre a distribuição do xarope. Mas isso afeta as crianças agora, Evan. Você está pronto para isso? Antes que ele pudesse responder, Amara apareceu com as duas crianças a reboque. Maya correu direto para a avó, envolvendo os braços em sua cintura. Vovó, você viu as pessoas com câmera? O papai diz que elas querem tirar fotos por causa do filme dele. Eu vi, querida. Grace abraçou Maya com força, sua expressão suavizando. Você está bem? Elas estão te assustando? Não. A mamãe diz que elas só são curiosas. Grace olhou para Amara com algo parecido com respeito. Mesmo em crise, Amara mantinha as crianças calmas e protegidas. Posso falar com você em particular? Grace perguntou a Amara. Elas saíram para o quintal dos fundos, enquanto Evan distraía as crianças com desenhos animados. O ar da manhã estava fresco, carregando o cheiro de jasmim do quintal do vizinho. Não estou brava com a noite passada, Grace disse cuidadosamente. Eu entendo por que vocês fizeram isso. Entende? Uma mulher só pode ser invisível por tanto tempo. A voz de Grace era gentil, mas honesta. Eu fui casada com um homem que também me queria escondida. Razões diferentes, mas o mesmo sentimento.
Amara não sabia disso sobre o pai de Evan. Isso explicava algumas coisas sobre por que Grace era tão protetora com as aparências. Eu não quero prejudicar a carreira do Evan, Amara disse, mas não posso continuar fingindo que não existimos. Eu sei. E talvez eu estivesse errada em incentivar o esconderijo. Grace ficou quieta por um momento, observando um beija-flor voar entre as flores. Eu vejo como ele é feliz com você, como ele é um bom pai. Talvez isso seja mais importante do que proteger alguma versão fantasiosa dele. Elas se juntaram novamente a Ivan e as crianças na cozinha, onde Theo tentava alimentar seu dinossauro de pelúcia com panquecas do Mickey Mouse. Precisamos nos adiantar a essa história, Grace disse a Evan. Controlar a narrativa antes que alguém o faça. O celular de Evan tocou. Riley, ligando pela 20ª vez naquela manhã. Devo atender, ele disse, indo para a sala de estar. Através das paredes finas, elas podiam ouvir sua parte da conversa. Sim, entendo as preocupações. Não vou escondê-la novamente. Vamos resolver. Mas minha família vem primeiro. Quando ele voltou, seu rosto estava sombrio. Riley quer marcar entrevistas, ele disse. Ambientes controlados, perguntas aprovadas. Começar a mudar a narrativa devagar. Que tipo de entrevistas? Amara perguntou. O tipo seguro. Sobre nossa história de amor, como nos conhecemos, como somos normais e chatos. O sorriso de Evan era amargo. Hollywood adora um bom romance, especialmente um com final feliz. Grace estava assentindo com aprovação. Isso é inteligente. Mostrar a história real antes que alguém invente uma falsa. Amara se sentiu sobrecarregada. Ela queria parar de se esconder, mas não havia considerado totalmente o que significaria realmente entrar na luz. Entrevistas, sessões de fotos, ter seu relacionamento empacotado e vendido como entretenimento. E se eu for péssima nisso? Ela perguntou baixinho. E se eu disser a coisa errada? Evan atravessou a sala e pegou suas mãos nas dele. Você foi perfeita ontem à noite. Apenas seja você mesma. É só disso que precisamos. Um estrondo da sala de estar os interrompeu. Maya havia derrubado um abajur enquanto tentava espiar os fotógrafos pelas cortinas. Desculpa, ela gritou, enquanto Theo começava a chorar, porque o barulho o assustou. Grace suspirou. Era exatamente disso que eu tinha medo. As crianças não deveriam ter que viver como prisioneiras na própria casa. Amara pegou Theo no colo, balançando-o gentilmente até suas lágrimas pararem. Vamos resolver. Temos que resolver. O resto da manhã foi passado atendendo ligações e fazendo planos. Riley marcou uma sessão de fotos com uma revista familiar para a semana seguinte. Eles contariam sua história do jeito deles, em seus termos. Mas enquanto Amara observava seus filhos brincarem em uma casa com cortinas fechadas, enquanto estranhos esperavam lá fora com câmeras, ela se perguntou se haviam feito a escolha certa. O amor às claras era mais difícil do que ela imaginara, mas ainda era melhor do que o amor nas sombras. Na quarta-feira, os fotógrafos haviam sumido em sua maioria de sua rua, mas a internet não havia esquecido. A postagem do Instagram de Evan, com suas mãos entrelaçadas, tinha mais de 2 milhões de curtidas, e contando. Os comentários iam de doces congratulações a críticas severas sobre por que ele havia escondido sua família por tanto tempo. Amara tentou não lê-los, mas era como tentar não olhar para um acidente de carro. Finalmente, eles parecem tão felizes juntos, vezes ficava ao lado de vezes por que se casar fora de sua raça, e vezes alerta de interesseira. Cada comentário cruel parecia um pequeno corte, mas as palavras gentis de estranhos ajudavam a curá-los. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de amor interracial, fãs dizendo que se inspiravam na honestidade de Evan, pais agradecendo por mostrarem a seus filhos como era o amor verdadeiro. A revista quer fazer a entrevista esta tarde, Riley anunciou durante a conferência matinal. Na casa, bem casual, foco na família. Que tipo de perguntas? Amara perguntou, balançando Theo no colo enquanto Maya coloria na mesa da cozinha. Sua história de amor, como é ser casada com um ator, como equilibram família e carreira, nada invasivo sobre as crianças, só a vida familiar em geral. Evan alcançou a mesa e apertou a mão livre de Amara. Não temos que fazer nada com que você não se sinta confortável. Eu quero fazer, ela disse,
surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Mas quero ser honesta. Honesta de verdade, não honesta de Hollywood. A pausa de Riley foi reveladora. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que não vou fingir que os últimos 3 anos foram fáceis. Não vou dizer que adorei ser escondida. Amara, Evan começou, mas ela ergueu a mão. Não estou tentando fazer você parecer mal, ela disse a ele. Mas também não vou mentir sobre como me senti. Se vamos fazer isso, vamos fazer com verdade. A entrevistadora Sarah Chen, da revista Modern Family, chegou aquela tarde com um fotógrafo e um sorriso caloroso. Ela era mais jovem do que Amara esperava, talvez 30 e poucos anos, com olhos gentis e uma risada fácil. Sua casa é linda, Sarah disse enquanto Amara a conduzia pela sala de estar. Tão vivida e aconchegante. Obrigada. Queríamos um lugar onde as crianças pudessem realmente ser crianças, sabe? Algo normal. Se acomodaram no quintal dos fundos enquanto o fotógrafo montava seu equipamento. Maya e Theo brincavam na caixa de areia que Evan construíra no verão passado, suas risadas se misturando ao som dos sinos de vento. Então me contem como vocês dois se conheceram. Sarah começou, seu gravador colocado entre eles na mesinha. Amara olhou para Evan, que assentiu encorajadoramente. Eu estava fazendo o styling para sua primeira capa de revista, ela disse. Isso foi há 4 anos antes de ele ser, bem, antes de ser o Evan Cole, sabe? Ele era só um cara doce, que estava nervoso com a sessão de fotos. Eu ficava perguntando se as roupas estavam bem. Evan acrescentou com uma risada autodepreciativa. Ela deve ter pensado que eu era o ator mais inseguro de Hollywood. Eu pensei que você era refrescantemente normal, Amara corrigiu. A maioria dos atores com quem trabalhei mal reconhecia minha existência. Mas o Evan perguntou sobre minha vida, meus sonhos. Conversamos sobre livros entre as trocas de roupa. Como foi o primeiro encontro de vocês? Café, disseram em uníssono. E então riram. Um lugar minúsculo em Silver Lake, Evan continuou. Sem câmeras, sem gente da indústria. Só nós conversando por 3 horas sobre tudo, menos filmes. Sarah estava anotando, claramente encantada com a interação fácil deles. Quando vocês souberam que era sério, Amara sentiu-se sorrir com a memória. Quando ele conheceu meus pais, ele estava tão nervoso que trouxe flores para minha mãe e meu pai. Meu pai ainda zomba dele por causa disso. E quando o casamento surgiu? Depois de 1 ano, Evan disse, estávamos caminhando na praia em Santa Bárbara e a Amara estava falando sobre uma casa que vira online. Ela a descrevia tão vividamente a cozinha, onde faria jantares de domingo, o quintal onde nossos filhos brincariam um dia. Eu percebi que conseguia ver tudo também, exatamente como ela descrevia. Ele pediu em casamento 3 meses depois, Amara acrescentou. Mesma praia, pôr do sol, muito romântico. Mas vocês mantiveram o relacionamento privado desde o início? O clima fácil mudou levemente. Esta era a parte difícil. Meu publicista aconselhou isso, Evan disse cuidadosamente. A indústria pode ser complicada com relacionamentos pessoais, especialmente quando você está tentando se estabelecer. Como foi isso para você, Amara? Amara respirou fundo. Honestamente, foi difícil. Eu entendia o raciocínio, mas assistir ao homem que você ama viver uma vida pública que não o inclui, dói. Mesmo quando você sabe que é só negócio. Sarah assentiu com simpatia. O que mudou? Por que se tornar público agora? Eu cansei, Amara disse simplesmente. Cansada de me esconder, cansada de me sentir um segredo, cansada de minhas crianças terem um pai sobre quem não podiam falar na escola. E o Evan. Ele também estava cansado. Eu estava vivendo 2 vidas diferentes, Evan admitiu. A pública, onde eu era esse solteiro cobiçado, e a real, onde sou marido e pai. A real é muito melhor, mas eu tinha muito medo de mostrá-la. Medo do quê? Evan considerou isso cuidadosamente. Medo de que as pessoas rejeitassem o meu eu real. Medo de que ser casado e ser pai de alguma forma me tornasse menos atraente como ator. Medo de que a indústria punisse minha família por minhas escolhas. E agora? Agora, eu percebo que qualquer um que me rejeitasse por ter uma família não é alguém com quem eu queira trabalhar de qualquer maneira, Evan disse com firmeza. Minha esposa e meus filhos são as melhores partes de mim. Por que eu esconderia isso?
O fotógrafo vinha tirando fotos discretamente durante toda a conversa, instantâneos deles conversando, rindo, Evan empurrando Maya no balanço, enquanto Amara segurava Theo. Podemos tirar algumas fotos posadas? O fotógrafo perguntou. Só retratos familiares simples. Passaram 20 minutos tirando fotos no quintal, na sala de estar, em volta da mesa da cozinha. Nada chique ou encenado, só uma família sendo ela mesma, em sua própria casa. Essas vão ficar lindas, Sarah disse enquanto terminavam. Dá realmente para ver o quanto vocês se amam. Não é difícil de ver, Amara disse, observando Evan ajudar Theo a construir uma torre com blocos. Sempre esteve lá. Nós só finalmente paramos de esconder-lo. Depois que a equipe da revista foi embora, pediram pizza e tiveram um jantar familiar tranquilo. As crianças estavam cansadas de toda a agitação e foram para a cama cedo sem os protestos de sempre. Evan e Amara sentaram-se no sofá, finalmente conseguindo relaxar pela primeira vez em dias. Isso foi bem, Evan disse, puxando seus pés para o colo. Foi. A Sarah foi muito legal. Não era o que eu esperava. O que você esperava? Não sei. Alguém mais. Invasivo? Alguém que quisesse desenterrar drama onde não havia. O celular de Evan vibrou com uma mensagem de Riley. Ótimo trabalho hoje. Reações iniciais muito positivas. Isso é exatamente o que precisávamos. Riley está feliz, ele informou. Que bom. Eu quero que isso dê certo, Ev. Não só pela sua carreira, mas por nós, pelas crianças. Vai dar certo. Não estamos fazendo nada errado. Só estamos sendo nós mesmos. Amara encolheu-se contra o lado dele, sentindo-se mais tranquila do que nos últimos meses. Eu gosto de sermos nós mesmos. Eu também. Ficaram quietos por um tempo, apenas apreciando a paz de sua casa depois do caos dos últimos dias. Lá fora, seu bairro estava quieto e normal, sem fotógrafos, sem repórteres, só o som do anoitecer. Você acha que as crianças entendem o que está acontecendo? Amara perguntou. Maya entende um pouco. Ela me perguntou esta manhã se ia ficar famosa agora. O que você disse? Que ela já é famosa em nossa casa e que esse é o único lugar que importa. Amara sorriu contra seu peito. Boa resposta. Aprendi com a melhor. A manhã de quinta-feira trouxe novos desafios. A pré-escola de Maya ligou para informar que havia fotógrafos do lado de fora do prédio e queriam discutir os procedimentos de busca. A creche de Theo teve uma conversa similar com Amara. Não estamos tentando dificultar. A diretora da pré-escola garantiu a Amara por telefone. Só queremos ter certeza de que Maya se sinta segura e normal aqui. Agradeço por isso. O que você sugere? Talvez a busca pela entrada dos fundos por algumas semanas, só até o interesse diminuir, era uma coisa pequena, mas destacava como sua decisão afetava mais do que apenas sua família. As escolas de seus filhos, seus vizinhos, a vida tranquila que haviam construído tudo, era tocado por sua nova visibilidade. Naquela tarde, enquanto as crianças cochilavam, a irmã de Amara, Nia, ligou de Oakland. Moça, você quebrou a internet, Nia disse sem preâmbulos. A mamãe tem mostrado suas fotos para todo mundo no clube do livro dela. Ela está tão orgulhosa. Sério? Amara estava preocupada com como sua família reagiria a toda a atenção. Está brincando? A filha dela é casada com um astro de cinema e ela finalmente pode se gabar? Ela está no céu. Que bom que alguém está gostando disso. Como você está lidando com isso? De verdade? Amara olhou pela janela para o quintal, onde a cadeira de leitura de Evan ficava sob o carvalho. Logo ele estaria lá fora com as crianças, lendo histórias antes do jantar. É assustador, ela admitiu, mas também é libertador, como se eu finalmente pudesse respirar fundo. Que bom. Você estava sufocando em todo aquele segredo, mesmo que não admitisse. Era tão óbvio assim. Para mim? Sim, você ama aquele homem. Mas estava começando a se perder tentando ser invisível por ele. Nia estava certa. Em algum momento do caminho, Amara começara a se diminuir para caber na vida complicada de Evan. Não porque ele pedisse, mas porque parecia mais fácil do que brigar por espaço em um mundo que não tinha certeza se a queria. Não vou mais ser invisível, ela disse com firmeza. Que bom. O mundo precisa ver como é o amor verdadeiro. Naquela noite, Evan chegou em casa com flores não rosas caras, mas o buquê misto do supermercado que Amara realmente preferia.
Simples, colorido, real. Qual é a ocasião? Ela perguntou, aceitando o beijo dele junto com as flores. Preciso de uma ocasião para trazer flores para minha esposa? Não, mas você normalmente precisa. Hoje a ocasião é que eu te amo e não vou mais esconder isso. Maya correu para a cozinha, atraída pelo som da risada deles. O papai trouxe flores para a mamãe, anunciou para Theo, que vinha atrás dela arrastando seu elefante de pelúcia. É porque o papai ama a mamãe, disse Evan, pegando as duas crianças no colo. Assim como a mamãe e o papai amam vocês dois. A gente é famoso agora? Perguntou Maya, a mesma pergunta que vinha fazendo a semana toda. Somos a mesma família de sempre, disse Amara, arrumando as flores num vaso. Só que algumas pessoas sabem da gente agora. Que nem quando o pai do Tommy apareceu no noticiário por treinar beisebol, exatamente assim. Maya pareceu satisfeita com a explicação. No mundo dela de 5 anos, aparecer na TV não era mágico nem assustador, era só algo que às vezes acontecia com pessoas comuns, se ao menos fosse tão simples para os adultos. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Evan pegou o laptop para mostrar algo a Amara. Olha isso, ele disse, apontando para um vídeo que aparecera no YouTube. Alguém fez isso. O vídeo era uma compilação dos momentos deles no tapete vermelho com uma música suave, intercalados com fotos de paparazzi de Evan em eventos anteriores onde ele estivera sozinho. O criador intitulara Amor Finalmente à Luz, e os comentários eram esmagadoramente positivos. Isso me fez chorar. Dá para ver como ele está mais feliz com ela, finalmente. Sempre me perguntei por que ele parecia tão solitário nos eventos. O amor deles é real. Não dá para fingir essa química. As pessoas conseguem ver, Amara disse baixinho, observando o rosto de Evan no vídeo se iluminar quando ele a avistou no tapete. Ver o quê? O quanto você nos ama. O quanto você é mais feliz quando não precisa fingir. Evan fechou o laptop e a puxou para seus braços. Eu sou mais feliz, o mais feliz que já fui. Mesmo com todas as complicações, principalmente com todas as complicações, porque agora são as nossas complicações, não só as minhas. Amara se acomodou contra o peito dele, ouvindo o coração bater, forte e constante, como o próprio homem. Eu te amo, ela disse. Eu também te amo. Todo o seu ser em voz alta para todo mundo ver. Fora da janela do quarto, Los Angeles brilhava com suas luzes infinitas. Em algum lugar daquela cidade imensa, pessoas estavam falando deles, julgando-os, torcendo por eles. Mas ali, em sua casa silenciosa com seus filhos dormindo no corredor, eles eram apenas marido e mulher, que finalmente haviam parado de se esconder do mundo. Parecia o começo da vida real deles juntos. A manhã de sexta-feira chegou com uma crise inesperada. O telefone de Evan tocou às 6:30, acordando os dois de sobressalto. Não atenda. Amara resmungou no travesseiro, mas Evan já estendia a mão para o telefone. Riley, o que houve? Mesmo do seu lado da cama, Amara conseguia ouvir o pânico na voz de Riley pelo viva-voz. Vai sair uma matéria ao meio-dia, disse Riley, as palavras saindo rápido. Um blog de fofocas conseguiu mensagens de texto antigas entre você e Lena. Estão fazendo parecer que vocês dois tiveram um caso durante as filmagens. Evan se sentou mais ereto. Isso é impossível. Nós nunca. Eu sei. Você sabe. Mas estão tirando as coisas completamente do contexto. Piadas de grupo de mensagens, fotos dos bastidores, aquela vez que você a levou para casa quando o carro quebrou, estão transformando em um romance secreto. O estômago de Amara embrulhou. Ela estava esperando por algo assim, o preço de sair para a luz. Quão ruim está? Perguntou Evan. Ruim o suficiente. Estão chamando de o triângulo amoroso, mais devastador de Hollywood, e insinuando que Amara foi a outra mulher que acabou com seu relacionamento com Lena. Mas não houve relacionamento com Lena. Tente explicar isso para a internet. Amara saiu da cama e começou a se vestir. Lá no corredor, ela conseguia ouvir Maya cantando sozinha no quarto, alheia à tempestade que estava prestes a cair sobre a família. O que fazemos? Perguntou Evan, com tensão de danos. Lena já concordou em fazer uma declaração. Estou redigindo uma resposta sua. Precisamos nos antecipar antes que isso saia do controle. Depois que Riley desligou, Evan se virou para Amara com olhos angustiados. Me desculpe,
Sinto muito. Era exatamente isso que eu temia que acontecesse. Ei. Amara sentou na beirada da cama e pegou o rosto dele nas mãos. Olhe para mim. Eu te conheço. Conheço seu coração. Um blog de fofocas não vai definir nosso casamento. Mas e se as pessoas acreditarem? E se isso machucar você e as crianças? Então, vamos lidar com isso, juntos. Mas conforme a manhã passava, a confiança de Amara vacilou. Ela fez o café da manhã, enquanto Evan atendia ligações de seu agente, seu empresário e 3 assessores de imprensa diferentes. As crianças sentiram a tensão e ficaram grudadas, Maya perguntando repetidamente se estava tudo bem. Às 11h50, Riley mandou um link da matéria por mensagem. Amara leu no telefone enquanto Evan estava no chuveiro. A manchete a deixou enjoada. Caso secreto de Evan Cole exposto. Como ele escolheu sua estilista em vez de sua atriz principal. O artigo era uma obra-prima de manipulação. Pegaram mensagens de grupo inocentes e as apresentaram como trocas de flerte. Uma foto de Evan, dando seu casaco para Lena durante uma gravação à noite fria, tinha a legenda "Momentos íntimos, longe de olhares indiscretos". Pior ainda, encontraram fotos antigas de Amara no set durante o início do relacionamento e agora afirmavam que ela estava roubando Evan de sua namorada colega de elenco. Cada palavra era tecnicamente legal, nenhuma mentira descarada, apenas implicações distorcidas, até a verdade se tornar irreconhecível. "Como está?", perguntou Evan, entrando na cozinha com o cabelo molhado e linhas de preocupação ao redor dos olhos, como se tivessem pegado nossa história de amor e transformado numa novela. A mãe de Evan ligou 5 minutos depois. "As crianças", foi a primeira coisa que Grace disse. "E a Maya e o Theo. Os pais dos amigos deles vão ver isso. Os professores. Mãe, nada disso é verdade. Eu sei que não é verdade. Mas as pessoas amam o drama mais do que a verdade. Vocês precisam pensar em proteger esses bebês." Amara observou Theo empilhar blocos no tapete da sala, completamente absorto em seu jogo. Ele não fazia ideia de que estranhos estavam discutindo o casamento de seus pais, inventando histórias sobre sua família. "Talvez eu deva levá-los para a casa da minha irmã por alguns dias", ela disse baixinho. "Até isso passar." O rosto de Evan se desfez. "Não era isso que eu queria. Nunca quis que nossa família fosse dilacerada por mentiras." "Não estamos sendo dilacerados", disse Amara com firmeza. "Só acho que um pouco de espaço pode ser bom para todos nós, enquanto você e a Riley descobrem como lidar com isso." Partiu seu coração dizer aquilo, mas ela já via como seria. A história se espalharia pelas redes sociais, seria pega por veículos maiores, os seguiria por semanas ou meses. Toda vez que saíssem de casa, repórteres perguntariam sobre o caso e o triângulo amoroso. Ela não podia submeter as crianças a isso. Há uma hora, Amara já havia feito as malas para ela e as crianças. Theo não entendia por que estavam indo embora, mas Maya parecia sentir a seriedade da situação. "Você e o papai estão brigando?", Maya perguntou, enquanto Amara a prendia na cadeirinha do carro. "Não, querida. O papai e eu nos amamos muito. Só precisamos dar um pouco de espaço para ele lidar com umas coisas de trabalho de adulto. A gente volta?" "Claro que voltamos. Esta é nossa casa." Evan ficou parado na garagem, parecendo perdido. Não era assim que nenhum deles imaginava que a semana seria. "Vou consertar isso", ele prometeu, dando um beijo de despedida em cada um. "Vou arrumar." "Eu sei que vai", disse Amara, embora seu coração estivesse partindo enquanto dirigia para longe de casa. O apartamento de Nia, em Oakland, era pequeno, mas acolhedor. Ela esvaziou seu escritório em casa para que as crianças tivessem um lugar para dormir e encheu a cozinha com seus lanches favoritos. "Você está bem?", Nia perguntou naquela noite, depois que Maya e Theo foram colocados para dormir em sacos de dormir sobre colchões de ar, tratando tudo como uma aventura. "Fico repetindo para mim mesma que é só fofoca", disse Amara, encolhida no sofá de Nia com uma xícara de chá. "Mas parece que pegaram algo bonito e tornaram feio. As pessoas que importam sabem a verdade. Será? E se todo mundo começar a pensar que sou uma destruidora de lares interesseira? E se é assim que os amigos da Maya e do Theo vão ver a mãe deles?" Nia sentou-se ao lado da irmã. "Quem te conhece sabe que não é.
E quem não te conhece, a opinião deles não importa. De volta a Los Angeles, Evan lutava pela reputação de sua família. Passara a tarde reunindo threads completos de mensagens, registros de chamadas, declarações de testemunhas da equipe, tudo para provar que seu relacionamento com Lena nunca fora mais do que amizade profissional. Lena fora incrivelmente graciosa, divulgando uma declaração que chamou os rumores do caso de completamente falsos e elogiando Amara como uma das pessoas mais genuínas e amorosas que conheço. Ela até postou uma foto no Instagram com seu namorado de verdade, um músico chamado Jake, com quem namorava havia 2 anos. Mas a internet amava o drama mais do que a verdade. Para cada comentário de apoio, havia outros 3 espalhando a fofoca ou inventando novas teorias da conspiração. O sábado passou num borrão de contenção de danos. O domingo foi pior. Na manhã de segunda-feira, Evan tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive Riley. Vou recusar a campanha do solteiro, disse a ela por telefone. Que campanha? A que chegou na semana passada. A marca de relógios de luxo. Querem que eu seja o rosto da linha solteiro cobiçado. Vou dizer não. Evan, é um contrato de 7 dígitos. Não me importo. Não sou solteiro. Sou um pai casado de 2 filhos. E estou cansado de fingir o contrário por dinheiro. Riley ficou em silêncio por um longo momento. Tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de algo. Naquela tarde, Evan dirigiu até Oakland. Encontrou Amara num parquinho perto do apartamento de Nia, empurrando Theo no balanço enquanto Maya subia no trepa-trepa. Papai. Ambas as crianças gritaram quando o viram, correndo como se ele estivesse ausente há meses, em vez de 3 dias. Ele pegou os 2 no colo, segurando-os com força. Senti muito a falta de vocês. Você consertou as coisas de trabalho de adulto? Perguntou Maya. Estou trabalhando nisso, mas queria falar com a mamãe sobre algo importante. Amara se aproximou devagar, o rosto guardado. Ela parecia cansada, como se não tivesse dormido bem. Como você está aguentando? Ele perguntou. Estou bem. As crianças estão bem. A Nia tem sido ótima. Recusei a campanha do relógio, disse ele sem preâmbulo. Que campanha do relógio? Em que queriam que eu fosse o porta-voz solteiro. Disse a eles que não estou disponível para campanhas de solteiro porque não sou solteiro. Os olhos de Amara suavizaram levemente. Evan, você não precisa? Sim, preciso. Chega de ganhar dinheiro fingindo ser solteiro quando sou casado com a mulher mais incrível do mundo. Ele fez uma pausa, olhando para as crianças brincando perto. Chega de escolher a imagem em vez da verdade. O que a Riley acha? A Riley acha que estou cometendo um erro, mas acho que esconder você foi o erro. Tudo o que aconteceu esta semana é porque passei 3 anos sendo desonesto sobre quem sou. Amara ficou quieta por um momento, observando Theo tentar subir no escorregador de costas. A história vai nos seguir por um tempo, ela disse finalmente. Mesmo que você prove que não é verdade, algumas pessoas sempre vão se perguntar. Deixe que se perguntem. As pessoas que importam sabem a verdade, e as que não importam. Evan se aproximou, pegando as mãos dela nas suas. As opiniões delas não têm voto em nosso casamento. Naquela noite voltaram para Los Angeles juntos. Quando entraram na garagem, Amara sentiu uma sensação de voltar para casa que nada tinha a ver com a casa e tudo a ver com a família dentro do carro. A manhã de terça-feira trouxe notícias melhores. Vários veículos importantes de entretenimento pegaram a declaração de Lena, e alguns fizeram sua própria verificação de fatos que desmentia completamente os rumores do caso. O blog de fofocas original enfrentava críticas por seu jornalismo descuidado. Não vai desaparecer completamente, Riley avisou durante a ligação da manhã. Mas o pior parece ter passado. Que bom, disse Evan, porque vamos em frente com o perfil da família mesmo assim. Mesmo depois dessa confusão, principalmente depois dessa confusão, quero que as pessoas vejam quem realmente somos. O perfil da revista saiu 3 semanas depois. As fotos eram lindas, a família em casa, natural e feliz. A favorita de Amara era uma foto espontânea de Evan, lendo para as 2 crianças na varanda dos fundos, a luz da hora dourada deixando tudo com aparência quente e pacífica. O artigo também era honesto. Eles falaram sobre os desafios de equilibrar privacidade e publicidade, sobre aprender a proteger os filhos enquanto eram autênticos sobre seu amor.
Amara falou abertamente sobre como tinha sido difícil se esconder, enquanto Evan assumiu total responsabilidade pelos anos de segredo. O amor não deveria ser uma estratégia de marketing, ele dissera ao entrevistador. Minha esposa e meus filhos não são adereços ou problemas de imagem a serem gerenciados. Eles são minha vida e tenho orgulho dessa vida. A resposta foi esmagadoramente positiva. Fãs elogiaram a honestidade de Evan e a graça de Amara. Outros casais de celebridades começaram a falar mais abertamente sobre suas próprias famílias. Mais importante, as fofocas diminuíram. Novas histórias tomaram o ciclo dos tabloides e gradualmente a vida deles voltou a algo próximo do normal. 6 meses depois, Amara estava na cozinha numa manhã de terça-feira, observando Evan amarrar os sapatos de Maya enquanto Theo exigia a colher verde. A cena era quase idêntica àquela primeira manhã, mas tudo era diferente. O telefone de Evan vibrou com uma mensagem de Riley, mas desta vez era apenas sua agenda do dia. Nenhum aviso sobre andar sozinho, nenhuma instrução para esconder sua família. Estreia hoje à noite, disse Amara, lendo por cima do ombro dele. Vai comigo? Ele perguntou, levantando os olhos dos tênis de Maya. Tente me impedir. Naquela noite, caminharam pelo tapete vermelho juntos, de mãos dadas. Evan usava um smoking preto clássico, Amara um vestido azul marinho que fotografava lindamente. As câmeras os amavam não como um escândalo ou um segredo, mas como exatamente o que eram, um casal apaixonado. Algum arrependimento por se tornar público? Perguntou um repórter. Evan olhou para Amara, depois de volta para as câmeras. Só de termos esperado tanto. Mais tarde, na after party, dançaram uma música lenta, enquanto colegas da indústria e amigos assistiam com aprovação. Grace sentou-se numa mesa próxima, irradiando orgulho ao ver seu filho e Nora se moverem juntos com o ritmo fácil de duas pessoas que haviam parado de se esconder do mundo. No que está pensando? Amara perguntou enquanto balançavam ao som da música. Que isso é exatamente o que imaginei quando te pedi em casamento, disse Evan. Você, eu, juntos na frente de todos que importam. Só levamos 3 anos para chegar aqui, antes tarde do que nunca. Quando chegaram em casa naquela noite, verificaram as crianças ambas dormindo tranquilamente e se acomodaram no sofá com xícaras de chá. A última estreia de Evan fora um sucesso, mas mais importante, eles haviam comparecido como a família que eram, não como os personagens que Riley uma vez pensou que precisassem interpretar. Chega de se esconder, disse Evan, ecoando a promessa que fizera meses atrás. Chega de medo, respondeu Amara, ecoando a sua própria. Fora da janela, Los Angeles brilhava com sua ambição e sonhos infinitos. Mas dentro de casa, tudo era silencioso, real e deles. Aprenderam que o amor à luz, às vezes, era mais difícil do que o amor nas sombras. Exigia mais coragem, mais honestidade, mais disposição para ser vulnerável diante de estranhos, mas também era infinitamente mais bonito. Enquanto subiam para dormir, Amara parou na lareira onde haviam colocado uma foto emoldurada daquela primeira aparição, no tapete vermelho, as mãos entrelaçadas, as alianças capturando o flash da câmera. No fundo, dava para ver a multidão de fotógrafos e repórteres, mas em primeiro plano eram só eles. Apenas amor, finalmente livre para existir abertamente. Pronta para dormir, Sra. Cole? Perguntou Evan, usando o nome que antes só era sussurrado em particular. Pronta, Sr. Cole, ela respondeu, e eles apagaram as luzes de mais um dia de vida juntos, não mais escondidos, não mais com medo, não mais nada além exatamente do que eram destinados a ser. No quarto, enquanto se acomodavam sob as cobertas, Evan pegou a mão de Amara mais uma vez. Era um gesto tão natural quanto respirar agora, tão público quanto privado. Eu te amo, ele disse na escuridão. Eu também te amo, ela sussurrou de volta. Todo o seu ser, para o mundo inteiro ver. E de manhã, eles acordariam, fariam café da manhã, amarrariam sapatinhos pequenos, preparariam lancheiras e viveriam sua vida bonita, comum, não mais secreta, exatamente como escolhessem viver ela, juntos à luz, onde o amor era destinado a estar.